está diante de nós o nosso maior desafio de vencer esses tempos. São dias tenebrosos contados aqui pelos juízes. E o autor faz questão de dizer assim, como não havia rei em Israel, cada um fazia o que queria, que dava na telha, que tinha vontade. Não havia um respeito, não havia uma dedicação, não havia um amor mútuo, não havia uma cooperação entre as tribos. E se você se lembrar, a maioria das vezes elas vão se degladiar. Está lá no finalzinho do capítulo 20 e 21, a história daquele levita que teve a sua concubina estuprada por uma noite inteira. E depois que ela morreu, ele esquartejou ela e mandou por todas as tribos de Israel. E foi uma batalha. Então o autor vai contando isso para não esconder absolutamente nada de nós. Mas o que ele quer nos mostrar é que ainda em dias tenebrosos, que nós diríamos assim, não sei não, será que Deus ainda está agindo? Ele está dizendo, Deus continua agindo. Continua usando vasos falhos, fracos, desqualificados, para que a sua obra e a sua vontade seja levada à frente. Talvez quando lemos a história de Jefté, nós pensamos a mesma coisa. Parece um homem apressado, ainda que com um sincero coração, faz um voto tolo de sacrificar a primeira pessoa que ele visse saindo da sua casa, se ele voltasse vitorioso, e o fez de fato, e foi com a sua única filha. Tá? Mas o autor não está preocupado com esses detalhes. O que ele quer que nós percebamos é que aquele povo que entrou vitorioso na terra, com Josué, e não cumpriu a vontade de Deus de exterminar os outros povos, agora está colhendo consequências ruins, num cíclico de abandonar a Deus, sofrer por muitos anos, cerca de 20, 40 anos, debaixo do jugo ou do tacão de um inimigo. Aí há um arrependimento e uma busca de Deus, Deus ouve a oração, levanta um juiz e o povo sai também por um espaço entre 20 e 40 anos disso. Aí depois o povo se esquece de Deus, volta a ser subjugado, e o livro todo é esse movimento cíclico de uma espiral, né, decadente de um povo que se esquece de Deus. Fica o alerta para nós e que nós não sejamos como esses homens e mulheres, mas que possamos nos arrepender dos nossos pecados e voltar para o nosso Deus o mais rápido possível. Mas eu quero, como disse nessa manhã, falar sobre o desafio da superação. Todo líder precisa superar a si próprio. E esse é o maior desafio que todo líder enfrenta. Poucos líderes estão atentos a isso. A maioria dos líderes acham que o seu currículo, ou até mesmo a sua posição atual, vai fazer com que eles consigam cumprir com o propósito ou a vontade deles, sejam eles do povo de Deus ou não. Mas as Escrituras vão dizer que ou o líder supera a si mesmo, ou ele terá muita dificuldade. Um bom exemplo disso, na minha opinião, é a história de Jefté. E eu passo, então, a falar sobre esse tema nessa manhã, o desafio da superação. E eu vou encontrar aqui no texto 3 respostas que o líder precisa dar diante de Deus a fim de superar a si mesmo. Então, são perguntas, mas eu preciso respondê-las diante de Deus. E a primeira resposta que o líder precisa dar diante de Deus a fim de superar a si mesmo é a resposta, né? Quem eu sou? Né? Quando lhe é feita essa pergunta, o líder precisa claramente ter uma resposta. Quem eu sou? Lendo sobre a vida de Jefté logo no início, percebe que aquele que escreveu o livro fez questão de já informar. Jefté era um gileadita, então, um homem de uma das grandes cidades de Israel, um homem valente, mas ele era o quê? Filho de uma prostituta. Seu pai, Gileade, teve uma relação extraconjugal. Lembre-se, estou falando de uma época de declínio moral. Teve uma relação extraconjugal com uma prostituta. A prostituta engravidou e teve um filho, e ele levou o filho para morar com ele. Quando o pai morreu, os filhos tomaram a seguinte decisão: você não vai herdar as coisas do nosso pai, sempre o problema da herança, não vai herdar as coisas do nosso pai porque você é filho de uma prostituta, e tocaram ele fora de lá. Mas vejam, aquele que escreveu falou, ele era um homem valente, era filho de uma prostituta, foi embora para a terra de Tobi, e homens, lembre-se que lá no futuro vai ser a mesma expressão usada para Davi quando estava na caverna de Adulão.
homens levianos se ajuntaram a ele. Mas a Bíblia não fala em momento algum que Jefté era um homem leviano. Mas fala que as pessoas que se juntaram a ele eram levianos. Qual a conclusão que eu posso tirar por inferência do texto? Que ele melhorou aqueles homens e os capacitou, como Davi fez com aqueles, a se tornar um grande exército. Porque ninguém, em sã consciência, vai procurar gente doida, leviana, fora de si, para proteger uma cidade. E depois nós vamos ver que os anciãos da cidade vão procurar Jefté e falar: olha, nós estamos com um problema aí com os amonitas e nós precisamos de alguém que nos defenda. Venha nos defender. E aí é uma outra conversa. Então, assim, quem sou eu? Hoje, o grande desafio dos líderes é o autoconhecimento. Mas eu não estou falando do movimento positivista. Não estou falando de fazer regressão, de voltar lá no útero da sua mãe, se é que isso é possível, e uma série de outras bobagens. Não estou falando que você tem que sair daqui hoje por numa peregrinação no Tibete, encontrar fulano de tal lá, que fica sentado de cócoras e perguntar para ele uma série de coisas. Eu estou dizendo que você deveria buscar a Deus de todo o seu coração e falar: Deus, quem eu sou? Quem eu sou? E você tem uma noção disso quando você conhece a vida dos seus pais, dos seus avós, de onde você veio. E se você der uma boa olhada nos pecados da sua família, você vai ver que você está preso nesse emaranhado também. É raro alguém falar assim: ah, minha família faz isso, mas eu não faço. É raro, é raro. Só quando há uma intervenção de Deus mesmo. Fora isso, nós estamos presos sempre nessas coisas. Eu não estou dizendo que o pecado é hereditário, estou dizendo que o pecado é copiado por modelo ou por exemplo. Se eu convivo com pessoas ruins, é isso que a Bíblia fala, a tendência é que eu fique ruim. Por isso há uma orientação para você não sentar com os escarnecedores, para você não ficar andando com pessoas más, para você procurar os sábios da terra, a fim de que você seja sábio. Então, o autoconhecimento é fundamental e não há ninguém sobre a face da terra ou do cosmos que conheça você bem, a não ser o nosso Deus. Então, a primeira pessoa a quem você deveria perguntar é Deus. Deus, quem de fato eu sou? Deveria ser duro para Jefté. Ser filho de uma prostituta, ser um homem que foi escorraçado da casa do seu pai, ser um homem, é tudo que ninguém quer, né? É igual eu falo da vida de Davi. Você pensa assim: não, se eu sair daqui, gente boa vai se juntar comigo. Aí vem um monte de homens, um bando de homens levianos e se junta a você. Ele poderia falar: ah, não quero não. Assim como Davi poderia ter dito daquele exército que ele forjou para que se tornasse, alguns valiam por 100, outros por 1000 homens, mas durante anos Davi forjou aqueles homens que eram endividados, amargurados e que se afastaram, mas aceitaram a liderança dele. Então, quando se fala de autoconhecimento, irmãos, é vital. É vital que você saiba os seus pontos fortes. Poucos de nós sabemos disso. Quais são os seus pontos fortes? Quais são os dons? Quais são os talentos que Deus colocou nas suas mãos para que você cumpra a vontade dEle? Quais são as falhas do seu caráter? E aí nós já estamos falando dos pontos fracos. Quais são as dificuldades que impedem você de cumprir aquilo que Deus quer? E todos nós temos pontos fracos e fortes. Há uns anos atrás, houve uma tendência de ensinar os líderes a dar uma ênfase nos seus pontos fortes. Hoje isso já é contraditar, dizendo que nós precisamos conhecer tanto os pontos fortes e fracos. Ainda que possamos dar uma ênfase aos fortes, os fracos não podem ser ignorados. Aonde você é fraco, você não pode ignorar. Então, quando falo sobre isso, fala das dificuldades que nós temos. Fala de aí um ponto seguinte, que são as nossas limitações. Tem coisas na nossa vida que nunca vão mudar. Você pode fazer o que você quiser, nunca vai mudar. É uma limitação. Por exemplo, hoje você, que tem mais de 40 anos, não tem mais a vitalidade quando você tinha 20. Você tem mais sabedoria, mas tem menos força. Então você tem que saber se adaptar a essa realidade. São limites que o próprio corpo, a própria idade, colocam diante de você. E talvez, quando você chegar aos 80 anos, com raríssimas exceções, você basicamente só vai dar conselhos. Não vai conseguir fazer absolutamente nada. Porque essa é a dinâmica da vida. Então eu preciso entender quais são os limites da minha vida hoje. Jefté certamente entendeu, ele não era o grande líder
da sua tribo ou do povo de Israel. Ele é um homem que, por ser filho de uma prostituta, ainda que um homem valente, ele tem homens levianos que andam com ele, mas ele entendeu que aqueles homens, junto com ele, eram um potencial para que num momento exato, quando precisassem da sua força ou da sua ajuda, ele pudesse cumprir a vontade de Deus. Hoje os líderes não sabem responder quem eles são. Quem é você? Quem é você? Deus te chamou para quê? Aqui eu costumo dizer o seguinte, né? Quem de nós não queria ganhar uns 25 ou 30 mil? Você vê, eu estou aqui, uma igreja chegasse para mim e falasse assim, pastor Marcelo, olha, nós ouvimos falar do Senhor e tal, aquele negócio vocês conhecem, tal. E nós queremos oferecer para o Senhor 30 mil reais. A igreja nossa está em franco crescimento, tem mais de 500 membros, os ministérios funcionam, tal, tudo isso e aquilo. Nós só precisamos de um líder que não crie problema, que conduza a coisa, porque geralmente quando está assim, o líder é só ele não estragar, que a coisa continue. E alguém chegasse para mim e falasse assim, pastor Marcelo, nós estamos aqui, né, estamos até meio sem jeito de falar com o senhor, mas nós temos uma igreja que está passando por sérios problemas e lutas e dificuldades. Talvez nós nem tenhamos condição de pagar as côngoras do senhor e tal. O meu coração encantaria sempre por aquela que está em dificuldade. Porque é para isso que Deus me chamou. Ainda que a outra me oferecesse, olha que 30 mil, né, gente? Ah, beleza, hein? Mas não tem encanto nenhum no meu coração. Não me comove, não atrai a minha atenção. Então, nós precisamos conhecer quem nós somos. É claro que se você me perguntar, você não gostaria de ter um bom salário? Claro que eu gostaria. Ué, quem não gostaria? Mas eu não fui chamado para isso. Se você não entende o para que você foi chamado, você vai ter sempre muita dificuldade. Não é o dinheiro, não é o tamanho, não é a atratividade, não é a projeção do seu nome. É para aquilo que Deus te chamou. Porque no último dia Deus não vai falar, nossa, que bom que você trabalhou numa igreja grande e tal. Até porque, como falei semana passada, lá na tentação do sustento, quem nos sustenta é Deus. Se com muito ou pouco, aí é outra história. Então, quando o líder precisa encontrar essa resposta, ele tem que fazer essa pergunta, Deus, quem eu sou? E ele precisa ouvir de Deus quem ele é. E Deus vai dizer, você é fraco aqui, você é forte ali, você precisa mudar isso, você precisa encontrar pessoas que possam te ajudar nessa e nessa área, e cabe ao líder entender isso. Todo líder tem uma certa informação que ele ignora, né? À medida daquilo que as pessoas mais próximas a ele vão falando para ele, ele deveria ouvir um pouco mais e tentar mudar. Algumas coisas, ele, como disse, são limites, ele não vai mudar. Não vai mudar. Então ele precisa de ajuda, precisa de alguém que possa ajudá-lo ou que o apoie nesse sentido. É igual o caso de Moisés. Ah, eu sou pesado de língua. Sabe lá o que era isso, ele era H, o que quer que seja. Deus falou, então, você vai falar para Arão, e Arão fala com o faraó. Percebe? Alguém veio e supriu aquela limitação. E você fala, Moisés não tinha condição de falar? Tinha. Mas ele era limitado nisso, ainda que era um homem poderoso em obras e palavras, ele falava com o faraó através de seu irmão Arão. Segunda resposta que o líder precisa dar diante de Deus, a fim de superar a si mesmo. Está vendo? Nós não estamos falando de superar os outros não, tá? Estamos falando de corrida para ver quem é o melhor, não. Está falando de você olhar para si próprio, para a sua liderança, para aquilo que Deus te chamou e entender como você pode melhorar. Quais são as minhas habilidades? Essa é a pergunta. Boa parte dos líderes não sabem as suas habilidades e tentam copiar a habilidade de outros que eles acham que são boas habilidades. Por exemplo, hoje, no nosso meio presbiteriano, todo mundo quer pregar igual o reverendo Hernandes ou igual o reverendo Augusto Nicodemos. Quem conseguiu? Na minha opinião, ninguém. Porque ninguém vai ser, nunca será o reverendo Hernandes e ninguém nunca será o reverendo Augusto Nicodemos. Pode ser melhor, mas igual vai ser muito difícil. Porque Deus, a Bíblia chama isso de multiforme graça de Deus. No original são as muitas cores da graça de Deus. Eu sou metódico, gosto das coisas todas iguais. Deus não. Deus gosta de coisas diferentes. Deus gosta de usar pessoas diferentes em áreas diferentes. E isso nós precisamos entender. Então, para de querer ficar copiando as pessoas. Aqui, na minha opinião, falta-nos autorreflexão. Autorreflexão. Nós estamos há 20, há 30 anos na igreja, não sabemos, como disse aí no primeiro ponto,
mal sabemos quais são os nossos dons, os nossos talentos, ou para que Deus nos chamou. Aí a gente fica ocupando espaço. Se você é presbiteriano, você acha que você tem que pregar, cantar no louvor, no nosso caso aqui a igreja ainda tem um coral, ou então dar aula na escola dominical. Parece que só tem isso na igreja. Eu não estou questionando que você foi chamado para uma dessas coisas, não. Só estou dizendo que quem às vezes está sentado fala, nossa, eu não me encaixo para dar aula, eu não sei pregar, tenho dificuldade, vergonha, eu não quero. Não sei cantar, não sei tocar, então eu vou ficar sentado aqui. A igreja ela tem muitas frentes onde você poderia trabalhar e cumprir o seu papel. Então, assim, a autorreflexão é fundamental. A primeira pergunta da autorreflexão, na minha opinião, e volto a dizer, eu não estou falando de você entrar aí dentro do seu mundo interior, o que quer que seja, muito menos seguir o movimento positivista hoje, né, que é a psicologia positivista ou positivismo, que é falar que você é um super-herói, aí você só conversa rindo e tal. Não, nós somos gente de carne e osso, isso não funciona, ainda que seja muito legal, as expressões dele, para algumas pessoas até funciona, né? Você levanta de manhã, estende o braço e fala, eu sou lindo, fala 50 vezes, eu sou lindo, e sai dali achando que é lindo, mas continua feio. Não é? Não adiantou nada. Mas sai convencido que é lindo. Repetiu tanto que é lindo que acha que é, ou que é poderoso, uma série de coisas, sendo que tem muitas coisas para ser mudadas, e aí você acaba ignorando a sua limitação. Então, há 3 ou 4 perguntas básicas que o líder tem que fazer sobre suas habilidades. Primeiro, o que eu sei? O que eu sei sobre a minha vida e as minhas habilidades? E às vezes você fala, eu não sei nada, eu acho que eu tenho um chamado para liderar, mas eu nunca li um livro de liderança, eu nunca conversei com um líder, eu nunca fiz um curso, eu nunca ouvi uma palestra. Na verdade, eu quero ser um líder, mas eu nunca me apropriei dessas coisas. Bom, então, você está no início. Primeira coisa é justamente isso. O que eu sei? Bom, então eu não sei nada sobre liderança, então eu estou no início. Vou perguntar para quem sabe, vou procurar quem possa me ajudar, vou fazer um curso, vou ler um livro, vou fazer uma estratégia para que a minha vida possa mudar. O que eu preciso aprender? Que é mais fácil, por exemplo. Eu lembro da minha época do seminário, né? Eu nunca fui bom de relacionamento com outros seres humanos. Sempre tive dificuldade. Quando eu era pequeno era mais difícil ainda. Até hoje eu tenho muita dificuldade. Se eu estiver andando na rua e ver uma pessoa, eu não tenho coragem de chamar ela. Fulano, é tal. E se ela estiver com a cabeça baixa, eu fico na dúvida se eu passo e não falo nada e corro o risco dela me ver e falar, nossa, me ignorou, ou se ela com a cabeça baixa, eu falo, ô fulano e tal. Então, essa crise eu ainda tenho. Como sempre digo, eu arrumei uma estratégia, aprendi lá com aquele pastor Jaime Kemp, né? Eu cumprimento todo mundo assim, oi, tudo bem, como vai você? E se você tirar essas 3 frases da minha vida, eu estou perdido. Eu não sei o que fazer. Percebem? São dificuldades. Aí o que eu faço? Eu leio livros sobre pessoas. Você acha que eu tenho vontade? Não tenho a mínima vontade. Mas eu leio. Leio porque eu preciso conhecer como as pessoas pensam. Aí você fala, e como Deus te chamou para ser pastor? Gente, aí você tem que perguntar para Ele. Só Ele pode responder. Porque eu lido diretamente com pessoas. Então, eu tenho que entender isso e querer aprender. Então eu leio esses livros que, na minha opinião, é uma bobagem, mas me ajuda, sabe? Lá, John Maxwell, Como Vencer com as Pessoas, Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu vou lendo aquilo e falo, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui lendo essas coisas? Percebe? Porque eu tenho dificuldade. Aí você pega pessoas relacionais, elas não têm problema nenhum com isso. Lê o livro, gosta, dá gargalhada e tal. Já contei, depois ele veio a falecer, tinha o reverendo Rui Fábio que me ajudava. Você tem que conhecer alguém que conheça pessoas. Se você não conhece, não tem disposição. Eu mal sei falar no telefone, então conheça pessoas. Eu conheço o reverendo Ismar, conheço o reverendo Nélio. Pessoas que têm traquejo de ligar para as pessoas, de convencer as pessoas. E quando eu tenho um problema, eu falo para eles, liga para fulano aí para mim, conversa com ele e tal. Porque se eu ligar, eu mal sei como é que fala. Entendeu? Limites que você precisa conhecer. Agora, o que eu posso aprender sobre pessoas? Posso. Leio, aprendo sobre temperamentos, outras ferramentas comportamentais, seja DISC, quaisquer outros, leio. E se for possível, eu como líder tenho que fazer um esforço para entender vocês como pessoas, seus desafios, seus gostos, aquilo que você gosta, deixa de gostar,
por que você está aqui. É eu que tenho que fazer esse esforço. A Bíblia não fala que é você que tem que fazer um esforço de me entender. É eu que tenho que fazer um esforço para entender vocês. Então, nós precisamos aprender. Tá? O que eu preciso aprender? Se você não sabe, deveria procurar as pessoas mais próximas de você e conversar. Procurar os seus líderes e eles vão te ajudar. Quando um líder faz uma crítica, a gente geralmente vai embora muito triste, decepcionado. Mas aquela crítica pode salvar a sua vida. Pode salvar a sua vida. Tá? O quanto eu estou disposto a conhecer as pessoas? Essa é a pergunta crucial. Crucial. O quanto eu estou disposto a conhecer as pessoas? Com as minhas limitações, o quanto eu estou? Você tem que dizer 110%. Não concordo. Não significa que você vai concordar com tudo que ela fala, mas você tem que ter a disposição de conhecer as pessoas, de ouvi-las, de entender quem elas são. Eu faço esse esforço. Por isso que eu falo assim, quem quiser conversar comigo, pode vir aqui no gabinete. Exceto os que chegaram esse ano, porque eu fiquei 47 dias fora, os outros podem me procurar, que eu tenho algo a dizer sobre você, da minha observação, da minha percepção e do pouco ou muito que eu já conversei com você. Mas não vou falar daqui de púlpito, vou falar lá com você, pessoalmente para você. Por isso que eu falo, você tem que ter isso. Você é o líder. E Jefité tinha isso. Quando o pessoal procurou ele, falou, vocês me mandaram embora, agora querem que eu lidere vocês? Beleza. Por que quer ver, deixa eu mudar aqui e fazer outra pergunta. Quais são as suas motivações para ser líder? Por que Jefté queria ser líder daquele povo? Só para mostrar que ele saiu de filho de prostituta a líder do povo? Não, porque ele tinha vocação para ser líder. Porque em qualquer outra situação, meus irmãos, você diria o seguinte, agora vocês estão me procurando, eu não estou nem aí com vocês, a minha vida está redondinha aqui, eu vou seguir para frente. Toda pessoa que assume uma liderança, deixa a sua zona de conforto, ou o nome que você queira dar, e está diante agora de um grande desafio. Ele saiu de escondido, ou o nome que você quiser dar, para a vitrine, e quem está na vitrine não é para ser exposto, é para tomar pedrada, como diria meu professor de homilética, reverendo Leonardo Leão. Na vitrine é para tomar pedrada. Então, para que ele vai arrumar um negócio desse complicado? Porque essa é a vocação de Deus para a vida dele. Então, se você quer ser líder, porque você acha bonito, legal, porque você queria estar aqui na frente, falando isso e aquilo, isso não vai sustentá-lo nas horas mais difíceis. Tem que ser a vocação de Deus para a sua vida. E a terceira e última resposta que o líder precisa dar diante de Deus a fim de superar a si mesmo, e essa é a resposta crucial, e aí me permitam até mesmo ler novamente o verso 11. De quem eu dependo? Essa pergunta parece fácil, né? Todo mundo vai falar, de Deus. Será? De quem eu dependo? Olha o que diz sobre Jefté. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo pôs por cabeça e chefe sobre si. Ele nem venceu ainda os amonitas. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa, um lugar de encontro com Deus. Ele foi lá e proferiu todas as suas palavras. Diante de quem? Diante de Deus. O que o texto está querendo nos ensinar? Que esse homem dependeu de Deus. Se você ler o verso 29, fala assim, então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e aí fala que ele atravessou as regiões e foi enfrentar os filhos de Amon e saiu vitorioso, não pela sua força, não porque ele era valente ou o que quer que seja, mas porque Deus o abençoou, porque ele dependia de Deus. Autodependência. Todos nós somos autodependentes de alguma coisa. Deveríamos ser de Deus, que é o essencial. Mas se não é de Deus, nós temos trocado o Criador pela criatura e somos dependentes de quaisquer coisas. Ou você é dependente do seu chefe, ou do seu líder, ou do seu recurso financeiro, ou da sua formação acadêmica, ou do seu mestrado, ou do seu doutorado, ou do seu pós-doutorado. E eu não tenho nada contra isso, tá? Pelo contrário, só tenho a favor. Mas se você confiar nessas coisas, na hora ou no frigir dos ovos, isso não vai segurar você. Não vai segurar você. Se você também é autodependente porque você é membro da igreja presbiteriana, de teologia reformada, isso não vai segurar você. Ainda que, na minha opinião, sejam coisas boas. O que vai segurar você é se nas horas cruciais da sua vida você de fato depende de Deus.
Lembrem-se, a primeira providência de Jefité foi buscar a Deus. Busque a Deus. Ah, me chamaram para ser líder. Ah, eu vou concorrer para ser presbítero, diácono, pastor. Ah, não sei. As coisas funcionam assim. Até deixa eu falar daquilo que eu citei no início do modelo de igreja. Eu sou pastor agora, completei em março, há 24 anos. Eu nunca recebi um convite de uma igreja. Fui formado, o presbitério me designou para a igreja central. Vim para cá e não era um convite oficial da igreja, era uma conversa com o pastor da época. Nunca uma igreja me procurou e falou: nossa, olha, nós ouvimos falar de você e tal. Aí você acha que isso me diminui? Eu fico deprimido? Falo: nossa, ninguém nunca me procurou, ninguém nunca falou que eu sou isso, aquilo, ninguém nunca me chamou para ir pregar numa igreja. E aí, você que me conhece, eu acho que eu saí daqui, eu tenho dúvida, mas se eu sair daqui para pregar em outra igreja a convite 15 vezes, em aproximadamente 20 anos que eu estou aqui, é muita coisa. Não me encanta, eu nem sei o que eu vou lá falar para as pessoas. Fui ali no aniversário da igreja de Piratininga, eu nem sabia o que falar. Eu queria ser legal, ter umas palavras legais, entendeu? Fazer o pessoal rir e tal, mas não é a minha. Aí eu começo a pregar, o negócio começa a ficar duro, o povo começa a achar que eu estou batendo. Aí eu falo: gente, eu não vim aqui para isso. Mas eu não escolho e não faço as coisas. Quem faz é Deus. E é só isso que eu queria mostrar então. Então entenda isso. Você estará no lugar que está enquanto Deus quiser. E sairá no dia que Ele quiser também. Como Ele quiser, ainda que você possa achar que foi por ações humanas que você saiu ou que você entrou. Mas nós estamos aqui e ocupamos frentes de liderança pela graça de Deus. Então vamos lá. Concluindo. Eu concluo afirmando que o desafio da superação só é vencido quando nós encontramos essas respostas que o líder precisa dar diante de Deus a fim de superar a si mesmo. Volto a repetir, não estou falando de superar os outros, ser melhor do que ninguém. Estou falando de superar a si mesmo, suas mazelas, seus pecados, a sua má vontade, o seu desejo, sua ganância ou o que quer que seja. Então são 3. Primeiro, quem sou eu? Invista pesado no seu caráter e autoconhecimento na presença de Deus. Gaste mais tempo, ou invista mais tempo lendo a Bíblia e procurando quem é o personagem bíblico que é igualzinho a você e que está aqui na Bíblia. E isso vai ser libertador para a sua vida. Procure. O dia que você achar, você vai falar: agora eu entendo. Já falei, eu sou igualzinho o profeta Elias. Eu queria ser igual ao apóstolo Paulo, mas não deu. Faz parte, né? Então não é a gente que escolhe. Elias, o cara entra, um negócio confuso, some, não aparece, desaparece. O dia que você descobrir, você vai ficar em paz. Segundo, quais são as minhas habilidades? Tenha como alvo crescer e faça um plano e estabeleça metas alcançáveis. Não vem com essa, daqui a um ano eu quero ser o maior líder do mundo que não vai virar nada. Comece com metas simples. Eu vou ler um livro de liderança a cada 6 meses, ou um por mês. Eu vou ouvir uma palestra, eu vou conversar com líderes. Eu vou me arriscar em algum aspecto de liderança, na igreja ou fora, para ver como é que eu me saio. E vamos em frente. É o único jeito. Eu vou perguntar para o meu pai, para a minha mãe, quais são as habilidades que ele acha que eu tenho. Ou para as pessoas mais próximas a mim. E terceiro e último, de quem eu dependo. Aqui não tem outro jeito. Aprenda e esforce-se para depender de Deus em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Em todos os momentos. E eu quero citar o verso que está lá no segundo livro das Crônicas, no capítulo 25, verso 8, que foi o que o profeta de Deus ensinou ao rei Amazias. Ele queria ir para uma batalha, estava com medo, querendo chamar gente ímpia para ajudar. Deus falou: não. E o profeta falou assim para ele: porém, vai só, age e ser forte. Do contrário, Deus te faria cair diante do inimigo. Veja a conclusão. Porque Deus tem força para ajudar e para fazer cair. Se você quiser ler esse capítulo em casa, o 25, você vai ver que ele foi vitorioso. Porque ele dependeu de Deus. Ele não precisava de exércitos ímpios para ajudá-lo. Ele já tinha pago
e falou: não, vocês não vão, pode ficar com o dinheiro. Nem pediu o dinheiro de volta. Ele entendeu que Deus é aquele que nos dá a vitória. Fiquemos em pé, que possamos ser líderes que enfrentam o desafio da superação e que com a ajuda de Deus façamos isso.